Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam novamente bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje nós vamos contar com a presença do mestre em Direito, Dr. Sérgio Salvador, autor do livro Dano Moral Previdenciário. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao podcast Direito em Mim. Obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Então, hoje nós vamos tratar aqui sobre direito previdenciário, né? Na verdade, dano moral previdenciário. O doutor é autor de um livro e explana a tese muito bem, que eu já tive a oportunidade de assistir suas aulas. E então, doutor, o que nós podemos falar sobre o dano moral previdenciário? Muito legal. Escolheu um tema muito bom para esse nosso bate-papo. O dano moral previdenciário hoje é uma das teses que mais cresce dentro da advocacia previdenciária. Então, é uma grande oportunidade de trabalho para os nossos colegas, para aqueles que militam, na busca de efetivar, pela busca da justiça social. Eu acho que o advogado previdenciarista, né, o estudioso, o pesquisador, o estudante, o operador do direito previdenciário como um todo, ele tem essa beleza em suas mãos de buscar uma vida melhor para o nosso semelhante através da entrega da justiça social. E o dano moral previdenciário, ele também tem essa pegada, doutora. O dano moral previdenciário... Eu sou apaixonada por direito previdenciário, doutor, Pois é. Adoro muito e estou muito entusiasmada com essa tese. É uma discussão de anos, mas eu estou extremamente entusiasmada dela ter ganhado corpo nos últimos tempos. Não, e curioso até, fazendo um parênteses, que segundo o MEC, nos últimos 10 anos, o direito previdenciário é a área que mais cresceu, segundo o MEC, né? Está entre as 5 especializações mais procuradas no Brasil, o direito previdenciário. E não é à toa que hoje faz parte do exame da OAB. Então nós temos 2 questões na primeira fase do exame da OAB pela importância do direito previdenciário, né? É bom, eu atuo no direito previdenciário há 14 anos, professor. E assim, é muito gostoso ver ele pegar corpo, ver ele ganhar mercado, porque traz consigo uma força de as teses serem mais ouvidas, de mais pessoas sendo qualificadas. A gente também tem a garantia de uma qualificação melhor, que as teses venham a ser discutidas com mais propriedade. Então, eu de fato vejo como algo bom, né? Se a gente for falar mercado de trabalho, eu vou dizer algo local, né? Então, quando eu vejo quando eu vi mais colegas se qualificando, a nossa seccional é uma seccional pequena, né? Roraima é uma seccional pequena. Hoje nós temos 3.000 e poucos advogados ao todo, né? Um estado pequeno. Mas a minha OAB, eu tenho 14 anos de advocacia, minha OAB é 682, imagina, né? Então 682 é um número pequenininho, mas isso fez com que também eu acompanhasse essa mudança, né, do mercado de trabalho. E a gente viu que os advogados estão ocupando espaço que antes eram ocupados por empresas, né? Então aqui tinha muito essa questão de empresas fazendo um serviço advocatício, sabe? E a partir do momento que a gente viu que os advogados começaram a se qualificar mais, a gente tinha mais colegas atuando na área, eu vejo também os advogados passando a pegar essa fatia do mercado como de fato tem que ser, né? E afastando mais essas atuações indevidas, que não são boas para o segurado, não são. Eu acho que o direito previdenciário hoje, ele traz muitas possibilidades de atuação. Perceba, nós temos o regime geral, que quem cuida é o INSS, e dali diversos problemas que nós vamos falar aqui na tese do dano moral. Nós temos nós temos o regime próprio, que é a previdência do servidor efetivo. Então, o servidor efetivo concursado do município, do estado, da União, com diversas implicações. Nós temos a previdência privada, tanto aberta quanto fechada, com diversas implicações. Nós temos a previdência militar, com diversas implicações. Nós temos o processo administrativo, nós temos o processo judicial, nós temos o extrajudicial, que antecede qualquer análise, né? Hoje um tema muito bom para o advogado é o planejamento previdenciário.
Pode ser evitado muitos problemas futuros através de um bom planejamento. Nós temos a advocacia previdenciária empresarial. Eu dou aula em pós-graduação, eu coordeno pós, e hoje nós temos muitos advogados trabalhistas como nossos alunos, profissionais de RH, contadores, departamento pessoal, que estão querendo esse conhecimento previdenciário para o bom funcionamento da sua empresa e para as relações que envolvem o empregado e o INSS. E a empresa ela precisa ter um parecer seguro, um parecer certeiro, né? É aquela tese, doutor, eu gosto muito de falar, é a tese do trabalhador ioiô, que é aquele que vai e volta, né? O ioiô lá, aquela brincadeira nossa de criança, o INSS dá alta, e a empresa não deixa ele voltar a trabalhar. E aí volta o INSS. Muita problemática, as empresas ficam extremamente perdidas, não sabem como agir. Exatamente. Por que fica perdido, doutora? Porque o advogado dela só tem um conhecimento trabalhista. Ele não tem um conhecimento previdenciário. Então, a própria empresa ela pode, de diversas formas, ajudar esse trabalhador que está doente, mas o INSS, de maneira errônea, liberou ele para o trabalho. A empresa não pode simplesmente deixar ele sozinho, solto no mercado, se o contrato de trabalho está em vigência. É claro que ela vai sofrer na área trabalhista, então ela precisa, né? O seu advogado patronal, o advogado do reclamado, o advogado do grupo empresarial, ele precisa de conhecimentos previdenciários. Então hoje nós temos essa migração. Nós temos muitos advogados empresariais, trabalhistas, migrando para pós-graduação de direito previdenciário. Agregar conhecimento ali. É importante, sim, muito, muito importante. Doutor, o senhor tocou num assunto que me chamou a atenção. E eu queria iniciar o nosso tema já com uma pergunta aqui. Quando se fala em direito previdenciário, é claro que o INSS salta na mente, né? É quase que relação, assim. Mas não é o único, obviamente, né? Não é o único polo passivo da questão. E assim como a gente fala no dano moral, ele também não é o único que causa esse dano, né, ao segurado. Essa tese, vamos dizer hoje, como é que é essa extensão para a Previdência, para o regime próprio? Como que está sendo discutido isso? É legal. Eu acho assim, o advogado, para ele ter um universo expandido na área previdenciária, ele não pode atuar somente no INSS, né? É claro que se ele atuar no INSS regime geral, ele vai ter muito serviço. Mas se ele expandir para outros horizontes, aquela carteira de clientela dele vai expandir de maneira muito legal. Então, o dano moral previdenciário, que é uma tese que tem o seu apoio doutrinário, mas é uma tese que vem da jurisprudência. Hoje é a jurisprudência, o braço do direito, que está dando vida à tese do dano moral previdenciário. Então eu tenho precedentes, inclusive nós dedicamos um capítulo do nosso livro, vamos falar do livro daqui a pouco, com relação à tese do dano moral, nós temos precedentes em todos os regimes previdenciários. Eu tenho um precedente envolvendo uma professora de um regime próprio de Brasília, em que ela teve 3 anos para ter o seu pedido de aposentação analisado. Então ela já tinha os direitos, demorou 3 anos, para que aquele regime próprio deferisse o benefício para ela. Então ela teve que trabalhar e esperar amargamente 3 anos para sair e não receber os retroativos. Pelo menos a gente enfrenta isso no regime próprio. Porque no regime geral, você ainda tem essa questão. O INSS leva meses, 1 ano analisando, 2 anos analisando, e você retroage, né? O regime próprio, por força do direito administrativo, é a partir da publicação, né, no jornal oficial, do ato da aposentação, é dali que vai surtir os efeitos, mas o direito dela já nasce lá atrás. Né? E houve o pedido, e houve a recusa da instituição, e houve a mora administrativa, quer dizer, e onde fica tudo isso? Né? Há uma ineficiência do Estado, né? Assim, a tese, doutora, do dano moral previdenciário, como eu disse, as pessoas perguntam, Sérgio, quando que surge essa tese?
A tese ela surge dos problemas previdenciários. Então, os casos reais, isso vem para o judiciário começa a criar precedentes favoráveis, e aí a ciência jurídica, o direito em si, através da doutrina, através dos pesquisadores, começa a dar atenção nessa linha jurisprudencial. Então, a jurisprudência é o grande aliado da tese. E hoje os doutrinadores sustentam essa tese, então ela ganha força, né? Então, a tese ela é jurisprudencial com apoio doutrinário. Então, a jurisprudência de todo o país, de diversas esferas do judiciário, dão vida e estão dando vida cada vez mais à tese do dano moral. E assim, respondendo a sua pergunta mais uma vez de forma direta, cabe somente dentro do INSS? Não. Ela é possível em todos os regimes previdenciários. Regime próprio, previdência privada aberta ou fechada, previdência militar, regimes especiais de previdência, por exemplo, parlamentares, algumas doenças específicas. Então, assim, os problemas que o INSS produz aos seus segurados, eu também vou encontrar no regime próprio. Eu também vou encontrar na previdência privada. Inclusive, no nosso livro, nós temos um capítulo chamado de precedentes, né? Chamado de hipóteses de incidência, com várias situações possíveis de aplicar a tese com seu respectivo precedente. E encontramos de diversas formas. Doutor, Bom, eu só discordo quando o senhor diz que ela nasceu da jurisprudência, porque eu acho que ela nasceu da militância dos advogados. Sim. Pois é, mas é a militância que cria os casos. E a gente bateu ali, nós formamos a jurisprudência. Isso porque muitos nãos nesse caminho também vieram, né? Então, eu acho só O que forma a jurisprudência são os casos que a gente leva ao judiciário, né? Com certeza. Não vamos passar o mérito está aqui, na militância. Mas deixa eu lhe perguntar. O que diferencia? O judiciário tem uma questão que diz que não é o simples indeferimento administrativo não gera dano moral. Por mais que lá no final do processo ele reconheça que houve um erro administrativo, que é muito incoerente, né? Mas temos isso. O que diferencia o simples indeferimento, vamos dizer assim, na visão do judiciário dessas causas, do dano moral reconhecido? Legal a sua pergunta pelo seguinte: há uma dificuldade, obviamente, do judiciário, né, enfrentar esse tema. Porque nós temos ali o ato administrativo, nós temos a administração pública, o princípio da legalidade, uma quantidade muito grande de processos para uma estrutura totalmente deficitária do sistema previdenciário. Então, tudo isso é sobrepesado na hora do julgador analisar a tese, né? Mas o que a gente verifica? A gente verifica um fundamento jurídico constitucional, que é um direito fundamental, é um direito social, é um direito de segunda geração, artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, educação, cultura, lazer, transporte, previdência. Então nós temos essa bagagem constitucional muito forte. Nós temos a natureza alimentar do benefício, nós estamos falando de um país com muitas desigualdades sociais, nós estamos falando de um país com muita informalidade, com muitos excluídos. Então tudo isso pesa na hora do judiciário analisar essa tese. Por isso que os valores não são tão altos. Porque talvez essa análise de 5 mil, 3 mil reais, um salário mínimo, 8 mil, né? É uma análise assim, financeiramente ainda pequena, porque a tese ainda não ganhou tanta força no judiciário. Tanta força. Agora sim, doutora, o que diz o Código Civil? Analisando o Código Civil, nós temos um dispositivo que vai dizer: a indenização é medida pela extensão do dano. Então, os principais precedentes favoráveis, eles analisam assim: quanto tempo demorou para o INSS dar aquela resposta? Depois de quanto tempo cortou aquele benefício? Cortando aquele benefício de maneira ilegal, o que trouxe de prejuízo para aquele trabalhador muito adoentado?
Nós temos um precedente de um pedreiro do interior de São Paulo, justiça estadual, olha só, justiça estadual, que ele é vítima de câncer, ele tentou um auxílio-doença em várias vezes, e o câncer sendo agressivo, a ponto dele falecer, depois de 5 tentativas de auxílio-doença. Os 3 filhos entraram com dano moral, conseguiram cada um 50 mil reais. Então, um processo de 150 mil reais. O que pesou nesse julgamento? A gravidade da doença, a visibilidade que era uma doença grave, certo? E feriu ali a dignidade humana dele e, por conseguinte, de seus sucessores. Então, assim, Quer dizer, é o caso concreto, né? como que uma doença que em pouco tempo, né? Ó, o segurado pediu aí 5 vezes, vamos colocar aí que ele fez um pedido por mês, mais ou menos, né? Às vezes o INSS trava os pedidos, não, a cada 30 dias libera. Então, botar aqui 5 meses, essa pessoa entre começar e terminar, veio a falecer. Como que o INSS não... Como que negou, né? Como que uma perícia não reconheceu essa incapacidade, essa gravidade? Mas, doutor, a gente vem para um ponto aqui que me veio à mente. Em alguns locais, não é a minha realidade aqui, não. A realidade de Roraima não é essa, graças a Deus. Mas de Manaus, nosso vizinho, já é. O INSS, as perícias são marcadas com 5 meses, com 8 meses de diferença, de tempo, né? E como que fica essas questões agressivas, né? Assim, como que isso por si já não é um dano causado? Total, doutora, porque a gente tem vários princípios que o INSS está ferindo. Dentre eles, o princípio da eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição. Nós temos também o princípio da razoabilidade e também o princípio da legalidade. Porque a lei de benefícios, a lei 8.213/91, lei federal, está aí até hoje, e ele tem um princípio da legalidade que ele não pode se afastar dela, né? Ele não pode negociar pela legalidade estrita. Ela diz que você faz um protocolo. O INSS ele tem 45 dias para responder. Agora imagine, ele mesmo programa uma perícia para daqui a 5, 6 meses. Então, ele está confessando a quebra de vários princípios. Cabe dano moral? É evidente que cabe. Aí o julgador, nesse caso, ele vai fazer um estudo de qual que é o valor que eu vou encontrar para poder compensar essa demora ilegal por parte do INSS. Voltando à questão anterior, a gente tem um precedente famoso no Brasil de uma gestante, ela grávida, com 8 meses de gestação, e ela trabalhando, né, segurada, empregada na época, enfim, e ela não conseguiu o auxílio-doença. O auxílio-doença também foi negado por mais de uma vez. Final da história, pelo fato de negar o auxílio-doença, ela tinha que trabalhar, forçou a gestação, ela perdeu o bebê. Então ela perdeu o bebê. E aí ela vai à justiça e ganha também um dano moral de 50 mil reais. Esse é um caso famosíssimo, que inclusive a gente comenta no nosso livro. Então, para casos mais graves, mais complexos, que gera óbito, gera essa fatalidade, nós temos bons precedentes. Bons, imagine, né? Para uma questão de direito civil, negativação indevida, o camarada vai ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais. Uma questão patrimonial. Então, em termos de dano moral previdenciário, quando envolve o óbito, o judiciário está tendo uma sensibilidade de 50 mil reais. Né? Agora, é claro, a gente não pode aqui tampar os olhos, né? 50 mil reais paga uma vida? É evidente que não. É um valor inestimável. Mas do ponto de vista de educar o sistema, do ponto de vista de... Já é o começo. Já é algo. É algo, com certeza é algo. E melhorou o sistema é outra situação, mas o judiciário está dando a resposta em alguns casos. Mas eu vejo, opinião minha, de Edilane, assim, eu vejo sim como um passo para educar, talvez até o único para educar. Caminho hoje que eu vejo depois desses anos todos de atuação, porque, igual a gente conversou antes, né, assim, mas
se o INSS nega, digamos que ele negue 10 benefícios, desses 10, vamos dizer que 3 pessoas busquem o judiciário. Porque por mais que se diga, mas o INSS é o maior litigante, mas sobrecarrega o judiciário, são todas as pessoas que buscam. Não são. Quando a pessoa, muitas vezes, o segurado vem buscar o advogado, ele já teve lá ele já está tentando há anos que o INSS reconheça, que aquilo seja revisado, entende? E até voluntariamente, vamos dizer assim, na esfera administrativa, abrindo mão do que ele teria direito retroativo, né? Desse período todo, porque ele vai lá, faz um novo pedido, dá uma nova chance, apresenta os documentos, então se ali for concedido, ele não vai buscar aquele período, aqueles anos todos que ficou para trás. Então, esses indeferimentos, a meu ver, digamos que economicamente favoráveis para o INSS, que não pagam os benefícios. E quando a gente leva essa parcela mínima para o judiciário, e chega lá, o máximo que eles vão conseguir é uma condenação do que já deveria ter sido pago, e se for num acordo ainda sem juro e com uma defasagem no que eles teriam direito, eu não vejo isso como uma correção, como algo que vá compelir o sistema a mudar. Sim. É verdade, doutora. E vou dizer mais, as pessoas não buscam essa reparação, tá? E eu também vejo uma grande resistência dos advogados. Muitos advogados previdenciaristas não conhecem essa tese, não conhecem. E se conhecem, têm medo ou não sabem como fazer. Eu dou aula em pós-graduação, eu ministro esse tema. E assim, a sala tem 60 alunos de todo o Brasil. E quando eu falo dessa tese, eu pergunto, alguém aqui já fez? Alguém aqui já tem algum precedente? Doutora, de 60 alunos, 5 levantam a mão para dizer que já fizeram. Então, assim, tem muitos colegas que não conhecem, e se conhecem, têm medo, e se conhecem, não sabem fazer. Não sabem. Essa é a verdade. Eu acho a gente tem essas barreiras. Tem. Eu considero assim. O advogado, ele tem sim que militar. Eu sou a favor da tese. Eu acho que a gente tem que bater até ela ser pacificada. Eu acho que se alguém tem que fazer, somos nós. Mas eu vou lhe dizer a questão da militância, vamos dizer assim. Olha, quando o advogado apresenta uma tese para o cliente, é como se você assumisse a responsabilidade por aquilo. E você cria uma ansiedade naquela pessoa, né? Assim, você cria uma expectativa naquela pessoa. Nós sabemos que é uma tese que ela não é acatada por todos, né? Graças à militância e aos advogados que estão colocando, e a tudo isso, né? Os livros estão sendo publicados, aos cursos que estão sendo ministrados, a todo todo esse preparativo de ambiente para que ela seja aceita, do qual o doutor tem uma participação aí muito importante, né? De dar voz à tese, mas ela está sendo aceita. Mas, assim, não é pacífico, não é um entendimento tão fácil. E muitas vezes o advogado esbarra em algo que ele analisou, que ele entende, que ele acredita, que o cliente acredita, e ele esbarra num judiciário que está despreparado para discutir esse tema, que não quer discutir esse tema. Quando você pega algumas sentenças, o que a gente percebe é que o juiz ele nem se dispôs a analisar. Muito juiz, o que eles têm é um entendimento de que o indeferimento do INSS não causa o dano moral. Ele não gera dano moral. E ele não discute os pontos do dano. Ele não discute a tese. Não é que eu digo assim, que vem uma sentença de improcedência, mas não que o juiz julgou improcedente. Porque ele não analisou o fato que está sendo discutido. Ele tem uma concepção pré-definida e ele colocou aquilo numa sentença. É isso mesmo, doutora. Existem, para quem nega a tese, o fundamento central é esse, isso é a atividade fim do INSS. Você foi atendido, o órgão público te atendeu. Se você não gostou, isso não é dano moral, né? Então, assim, você tem que provar para mim de forma exaustiva que a tua moral foi atingida. Agora perceba, né, doutora? Um benefício cessado indevidamente, né? Um benefício cancelado, suspenso de maneira indevida. Um benefício
concedido, mas de maneira errada, tanto na espécie Essa quanto no prestação de valor. serviço. Pois é, Vai ter o mínimo. a demora, né? Pensão por morte, você protocola, tem 10 meses e não tem resposta. Pô, são 10 meses que a viúva, ela tá sem o salário do falecido marido e tem conta para pagar. Como é que você vai dizer que a honra, a moral, a sobrevivência dela não foi afetada? É evidente que sim. Então nós temos também essa análise muito fria do judiciário. Mas hoje isso é um engessamento. Na maioria das vezes, quem faz a sentença é o assessor, é o juiz leigo, é o estagiário, né? Eu não sei o que acontece na região da doutora, mas aqui, por exemplo, na Justiça Federal de Minas Gerais, que é uma justiça com poucos juízes e muitos processos, quem faz a instrução e julgamento é o servidor. Então é o servidor que coleta a prova, é o servidor que conduz a audiência, é o servidor que analisa se tem contradito ou não, é o servidor que conduz o depoimento pessoal. Por quê? Porque o juiz ele tem tanto processo que ele não tem tempo de parar a análise do seu processo para conduzir a audiência. Doutor, eu vou fazer um contraponto. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Vou fazer um contraponto aqui. Olha como são as realidades, né? Mas aqui, hoje não, o juiz faz a instrução, ele faz o julgamento. Há alguns anos atrás, quando eu comecei, era um conciliador, de uma competência brilhante, inclusive. Então, nós íamos para a sala da audiência, né, presencial, hoje tudo online, a pandemia trouxe isso, mas há 5 anos atrás não era, né? Então, assim, nós íamos para a sala da audiência e se tentavam um acordo, aí o juiz entrava só para colher, vamos dizer assim, os depoimentos, né? Mas nós eu achava muito mais humanizado. E eu achava, sinceramente, que nós tínhamos mais acordos, sabe? Assim, hoje eu vejo que vem tudo muito pré-definido, né? Eu sinto até que no próprio judiciário, infelizmente, a gente vai para as audiências, é como se já tivesse algo pré-definido ali, já, entende? E a audiência está tendo para frente, E o fato de o doutor ter pontuado a questão de nós termos poucos juízes, eu acho que isso também é algo que impacta negativo, porque são muitos processos e a gente vê que as análises muitas vezes são um pouco mais superficiais do que deveriam ser. Então o judiciário fica, estou falando do juiz, né, da falha de estrutura, reconhecendo isso, é como se você dissesse assim, ou eu paro e julgo para dar resposta e não acumulo processos, né, ou eu vou me debruçar, analisar e tentar esmiuçar esse processo aqui, mas talvez levar um pouco mais de justiça. Em compensação, eu vou aumentar a quantidade de acervo e essa coisa toda. Então, por exemplo, hoje a gente, infelizmente, tem uma pauta de audiência de instrução, que se possibilita, vamos dizer assim, 3 testemunhos, juizado especial, 3 testemunhos de uma instrução, onde as audiências são marcadas de 10 minutos por conta da quantidade de processos. E me diga como que faz uma audiência de 10 minutos, né? Não tem a qualidade na coleta da prova, na distribuição da justiça, não tem. E aí a gente tem, inclusive o JEF, né, o Juizado Especial Federal, ele é terrível para a tese do dano moral, ele é terrível. Nós temos precedentes da Justiça Estadual delegada, nós temos precedentes da Vara Federal Comum, TRFs, nós temos vários precedentes, STJ, mas no universo do JEF, né, incluindo o JEF primeiro grau e a turma recursal, é terrível, justamente por essa precariedade do serviço jurisdicional. Agora, é o que nós estamos conversando. Nós, enquanto advogados, quem leva o oxigênio ao judiciário somos nós. Primeira dica, doutora processual aqui. Dano moral, tese, nada de JEF. Exatamente. Até nos meus cursos, em palestras, a gente não recomenda. Aliás, doutora, uma dica processual aqui. Eu não quero ir para o JEF, mas pelo valor da causa eu sou obrigado a ir. Vou dar uma dica processual interessante. É você acumular. Você entrar com uma ação de concessão de benefício, restabelecimento, cumulado com dano moral. Então imagine, o valor da causa da sua ação principal, você estabelece um valor e o que faltar para superar os 60 salários mínimos, você coloca no dano moral. Você sai do JEF. Numa situação muito diferenciada, como foi colocado, nas situações, vamos dizer assim, que
consequência, talvez, dessa demora tenha sido mais grave em casos de óbitos, em casos de, né, agravamento de doenças, porque é claro que isso conta. Aí não, nós estamos falando de um dano que você vai valorar mais e ele por si já pode ir sozinho, né, doutor? É isso mesmo, exatamente. Você pode, no dano moral previdenciário, usar 2 caminhos processuais. O pedido cumulado, você faz a ação principal cumulado com dano moral previdenciário, você resolve tudo num pacote só e tem a oportunidade de sair do GEF. Ou você faz a ação principal no GEF, ganha ali o seu benefício e depois uma segunda ação, que é o dano moral previdenciário. Você vai discutir só o dano moral. Então nós temos essas 2 oportunidades processuais, né? Então são teses possíveis de serem defendidas. E quando eu monto uma inicial, eu crio um tópico assim, posição da jurisprudência, e coloco vários precedentes, eu já estou mostrando para aquele magistrado que eu não estou inventando nada, que não é nada impossível, que não é nada surreal. Sabe por quê, doutora? Lá no direito civil, no direito patrimonial, no direito disponível, o dano moral sempre teve aquela mística da indústria do dano moral, né? Todos sendo invertidos, doutor, porque ninguém se preocupa, né? se as empresas estão continuando fazendo a mesma coisa, se nada muda, se nada se investe e melhora, se os erros continuam sendo o mesmo. O problema é o consumidor que sempre está buscando o seu direito, né? O mesmo consumidor, então, buscando o direito todas as vezes que ele é lesado, pronto, ele está se aventurando juridicamente para se defender. Exatamente. Então, assim, lá no direito civil, direito patrimonial, na sua essência, né? No direito disponível, direito privado, vamos colocar assim. A ideia do dano moral é uma ideia de aventura jurídica, de enriquecimento fácil, papapá. Então, essa mística também vem para o dano moral previdenciário. Então, também é uma barreira. Mas aqui a pegada é outra, porque a gente está falando de um direito fundamental, de um direito social, de um direito humano, de um direito existencial, de um direito subsistencial, de um direito alimentar, né? A gente está falando de salário mínimo na maioria das vezes. Então, assim, de pessoas que estão doentes, acamadas, que precisam do benefício para cuidar da sua saúde. Então, o dano moral ele começa a ter essa blindagem, começa a ter um revestimento jurídico interessante para o colega advogado defender a tese. Viu? Esperando que a gente está aqui com o autor, né? Estamos com alguém que, de fato, está ali na materialização da tese. Não tem como não perguntar. Na prática, vamos lá, já que a gente está aqui com as dicas processuais para os colegas, dica de ouro aqui. Instrução. Eu, particularmente, considero, né, assim, eu sempre falo, olha, uma inicial boa é aquela inicial que você narra e você prova, né? Tinha saído dali, vamos dizer assim, com a sentença, porque você já explicou tudo, já provou tudo. Esse é o meu objetivo quando a gente coloca uma inicial. No dano moral, quais seriam esses tipos de prova? O que é que eu poderia levar para tentar sensibilizar o judiciário que aquilo não é só mais um indeferimento dentre tantos, que aquilo causou um dano numa esfera moral, vamos dizer assim, numa esfera a personalidade da pessoa? Eu acho assim, doutora, nós temos para a tese do dano moral, em termos probatórios, né, nós temos a prova documental, que ela é muito importante. O nosso cliente ou segurado, né, o trabalhador, ele carrear os autos através do colega advogado, as suas despesas, os atestados médicos, os exames, os laudos, fotos, cobranças, gastos diversos, de que ele precisa daquele benefício para a sua sobrevivência. Importantíssimo a análise documental. Nós temos também a prova pericial judicial para demonstrar que, de fato, o INSS cortou o benefício que ele pode trabalhar, mas o que o INSS está errado, porque na época da cessação do benefício ele estava inválido. Nós temos também o estudo social. Eu gosto muito da prova do estudo social. Inclusive existe uma súmula da TNU, né, com relação ao uso do estudo social para o BPC.
Normalmente a gente usa o estudo social para BPC, mas não. O estudo social a gente pode usar para todos os benefícios previdenciários. E o assistente social do fórum, que tem a aptidão técnica, ele vai na casa da pessoa, ele tira foto, ele faz a vistoria, ele entrevista, ele olha os gastos, ele olha o dia a dia e ele relata que a pessoa vive em situação de vulnerabilidade econômica, social. Então perceba a importância dessa prova, a importância. E claro, carreado a tudo isso, a análise jurídica, né? Nós temos a tese da responsabilidade objetiva, artigo 37 da Constituição. Se é responsabilidade objetiva, é teoria do risco. Eu não preciso demonstrar culpa, né? Então, assim, nós temos essas teses jurídicas, nós temos o princípio da eficiência, nós temos o princípio da razoabilidade, o princípio da legalidade, nós temos a classificação jurídica do direito previdenciário, nós temos o indúbio pro mísero, na dúvida a favor do hipossuficiente, que é uma tese, é uma interpretação da norma jurídica trabalhista e também previdenciária. Na dúvida, não é pró-administração, na dúvida é pró-administrado, na dúvida é pró-segurado. Então, perceba. Deveria ser, mas a gente encontra outros entendimentos que colidem com essa... Sim. com esse O debate é bom, princípio. o debate é bom. Por isso que é uma tese emergente, que cresce, né? Inclusive, a nossa próxima edição vai ter essa informação na capa. A tese previdenciária que mais cresce no Brasil. E é verdade, doutora. Eu recebo toda semana, recebo contatos via DM no Instagram, via Facebook, via e-mail, via WhatsApp, de colegas de todo o Brasil querendo compartilhar precedentes. Então a gente chega à conclusão de que a tese está crescendo. Doutor, a gente está falando do livro, né? Do lançamento do livro. Temos aqui informações de primeira mão. Vamos ter uma edição atualizadíssima? É isso mesmo, doutora. A tese do dano moral previdenciário, né? Tô até mostrando aqui a edição antiga, que é a 6ª edição. Aliás, um livro que durante mais de um ano foi muito bem vendido, muito bem procurado. Esgotou de maneira inclusive. rápida. Exatamente. Esgotou de maneira rápida no site da editora. E aí, de janeiro para cá, na verdade, começamos esse processo no final do ano passado, né? No final de 2024. Nós fizemos já a atualização com novas dicas, novos precedentes, com mais modelos de peça, com reflexões a respeito da tese, outras novidades. Nós aumentamos o livro. Então, é um livro com muitas novidades e ele está partindo agora para a sua 7ª edição. 7ª edição. E assim, é o meu livro, né? Eu tenho outros livros, enfim. É o meu livro mais vendido, mais procurado, é o livro que mais repercutiu e está dentro daquilo que nós estamos conversando. É porque a tese é uma tese emergente, é uma tese que está crescendo demais e um indício disso é a procura pelo livro, né? Se o livro está sendo muito vendido, é sinal de que os colegas advogados e estudantes, nós temos alunos de todo o Brasil, estão gostando da tese, né? Estão acreditando nela, né? E é um livro que ele é um mini manual, ele dá muita dica prática de como montar ação. Existe aqui o roteiro de documentos, existe a questão da competência, como sair do GEF, como cumular as ações. Nós temos um capítulo aqui que é o capítulo de posição da jurisprudência com relação ao valor, né? Como que o Nordeste, o Sul, o Norte, enfim, precedentes ali, eu vou pedir o dano moral, mas quanto que eu vou pedir? Então a gente aloca os precedentes por região, a gente fez um estudo bem legal por amostragem, né, de todo o judiciário brasileiro. Nós temos aqui hipótese de incidência, caso de maus tratos, de servidor com segurado, caso de erro grosseiro, caso de extravio de documento, caso do INSS descumprir ordem judicial. Às vezes tem uma ordem judicial que ele não está cumprindo, tem precedente de dano moral. Os casos de demora no atendimento, casos também de informações equivocadas, né?
temos um caso curioso, que o INSS ele comunica um cidadão de que ele faleceu, comunica o órgão eleitoral, e aí o camarada não conseguiu votar, porque para a Justiça Eleitoral ele estava falecido, e quem informou foi o INSS. Então, assim, tem casos que são casos que envolvem a falha na atividade fim do INSS. E algo que nós não falamos, doutora, mas isso é estatístico, segundo o CNJ, o INSS ele é o grande vilão da justiça brasileira. Ele é o grande réu. E isso já há mais de 10 anos no nosso sistema. Então, se o INSS é o grande vilão da Justiça Federal, da justiça brasileira, é o órgão mais processado no Brasil, é o INSS. Então, do ponto de vista, vamos dizer, sociológico, filosófico, acadêmico, isso é ruim, porque é um órgão tão importante que não funciona. Agora, do ponto de vista da advocacia, do jurídico, isso é o céu para o advogado. Por quê? Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos litígios. E aí o advogado, o colega sabendo trabalhar essa tese, ele pode se dar muito bem. Então, hoje, o momento é bom. O momento é ruim do INSS, mas é bom para o advogado. Doutor, eu lembrei de uma situação. O doutor falando, eu lembrei de uma audiência. Era um caso, assim, delicado, porque envolve doença, tudo é muito, né, assim, sensível. Mas o doutor falando assim que é o céu para o advogado, essa reiterada e tal, quer dizer no sentido de que a gente acaba tendo demandas, porque, né, INSS soltou uma jeito, vamos dizer assim. E às vezes tem, eu que atuo, né, na previdenciária, o doutor também vai entender muito bem. Nós temos clientes que são clientes quase que eternos, né? Porque você vai benefício por incapacidade, né? Vamos lá. Então, negou, você vai para a justiça, concede, você reagenda para o cliente vai lá com toda a documentação, por mais que a gente se esforce o máximo para organizar a documentação, o INSS não quer conceder para aquela pessoa, pronto, ele não reconhece aquela incapacidade, vai cair nesse perito, o perito vai olhar lá o histórico, vai ver também que não concedeu antes, vai seguir a sua linha de raciocínio, e isso vai acontecer, a gente volta para o judiciário, consegue, volta lá, o cliente recebe mais o prazo, né, lá 120 dias, faz, nega de novo, e aquilo vira eterno, né? Assim, você vai anos e anos trabalhando com os mesmos clientes. Então, eu tive um caso, por exemplo, que era de uma agricultora. Ela desenvolveu um problema no braço que era irreversível, mas para o perito sempre dava parcial, porque era só em um braço, né? E os acordos vinham e as questões vinham sempre assim. Então, mas assim, chegou num ponto que, basicamente, assim, a cliente já era minha cliente há anos, né? Então, daquela cliente fidedigna, né? Ia ser assim até a aposentadoria dela por idade. Então, na oportunidade, por isso que eu digo das audiências serem mais humanizadas, que você resolve determinados problemas, porque foi um ponto levantado, que a gente teve a oportunidade de levantar na audiência, com o juiz, de que aquilo seria, olha, daqui a 90 dias, a cliente vai estar aqui, eu vou estar aqui, o INSS vai estar aqui, e vai ser assim para sempre, até o dia que ela aposentar. Então, assim, não tinha, são pontos que muitas vezes ali no papel você não tem tanto oportunidade, né, de apontar, mas assim, são falhas reiteradas, né, do sistema. Como, assim, a incapacidade de se olhar a incapacidade laboral da pessoa, a incapacidade de se analisar as condições pessoais do segurado. Imagina, se não tem condição de analisar nem se o segurado está incapaz de trabalhar ou não, como que a gente pode esperar que se tenha um olhar para as condições pessoais, que aquilo seja individualizado? O tópico chega a ser, né? E a ideia, quando a gente olha a evolução da legislação, a gente antigamente falava pura e simplesmente incapacidade laboral. Hoje não. Hoje é uma incapacidade social, socioeconômica, né? Eu não tenho que olhar só se ele pode ou não trabalhar. Eu tenho que olhar o espectro social da vida dele. Por isso que lá nos benefícios assistenciais, o BPC-LOAS, por exemplo, a gente tem que analisar o impedimento, né? Impedimento a longo prazo, impedimento de todos os sentidos. A própria lei do PCD, a 142, né? Quando eu olho a incapacidade, o que aquela deficiência produz, não apenas uma incapacidade estética, física,
mas uma incapacidade dele perante o convívio social. E, infelizmente, a gente não tem essa análise exauriente do sistema. Então, meu cliente não pode ser punido. Eu vou comentar com a doutora, mas antes de comentar 2 casos até famosos e curiosos, a doutora estava falando dos acordos, né? E aqui vale uma dica aos colegas. Eu não sei se a doutora já verificou se está acontecendo aí. Aqui na nossa região, a Justiça Federal de Minas Gerais e também São Paulo, né? Eu estou bem perto aqui de São Paulo, enfim. Os acordos, doutora, o que eles estão vindo, né? Então, por exemplo, tem aquela ação do BPC-Loas, tem a ação de restabelecimento de uma invalidez e vem uma boa proposta de acordo. E nós, advogados, a gente olha ali, nossa, bacana, vamos aceitar. Só que o que a Procuradoria está inovando? Ela está embutindo uma cláusula de renúncia ao dano moral. Renúncia. Isso ela não estava fazendo. Então tem muito colega que não está olhando esse detalhe. Pode ser que ele faça o acordo para resolver aquele benefício. Bem observado. Mas tem um dano moral que ele pode entrar no futuro. O que a Procuradoria está fazendo? Ela já está amarrando. Então tem muito colega que está aceitando os acordos e já está fechando a porta do dano moral, porque ali ele está renunciando ao direito de indenização, né? Então é uma jogada. Eu vou olhar bem. É uma jogada da AGU. A AGU tem feito isso em alguns acordos, né? Também temos ótimos advogados por lá, né? Temos que reconhecer. É um texto padronizado da proposta de acordo, né? Mas ele criou já um quadrinho da renúncia do dano moral. E aí depois, para entrar com o dano moral, vai ficar difícil. Então fica essa dica aqui aos colegas, né? O que eu ia dizer à doutora é o seguinte: a gente tem um precedente aqui em Minas Gerais, é um precedente até do meu escritório, do dano moral previdenciário, que nós ganhamos na primeira e na segunda instância, o valor deu uma diminuída. Mas olha só, doutora, imagine a posição de um juiz analisando esse caso. O nosso cliente, já com 70 anos de idade, ele foi sozinho no INSS e deu entrada na aposentadoria por idade, uma aposentadoria urbana, né? Teoricamente simples. Ele deu entrada sozinho, sem advogado. Depois de um certo tempo, o INSS negou aquele benefício. E ele, revoltado com aquilo, ele pediu ajuda a um filho dele. O filho dele foi orientado a fazer um recurso administrativo. E aí ele preenche o formulário, anexa alguns documentos, tudo sozinho. Ele protocola o recurso administrativo, aquele recurso demora algum tempo, é encaminhado à junta de recursos. E aí o recurso é provido. Ele sozinho, sem advogado, ele ganha o recurso. O INSS não concorda com aquela decisão e o INSS recorre, né? Então, a gerência executiva faz o recurso especial, e é encaminhado para o Conselho de Julgamento, para a CAGE, que fica em Brasília. Demora mais um tempão. E na CAGE, o INSS ele perde. Ou seja, confirma a decisão favorável da segunda instância administrativa. O processo retorna para a agência, para a APS, na época era físico, não era eletrônico. Uhum. E aí o servidor faz uma análise equivocada da ementa. Ele leu assim: voto pelo improvimento do recurso. Então o servidor fez uma análise, o segurado perdeu. Mas quem perdeu foi o INSS. Foi ele. Foi de costume, doutor. Foi de costume. Então, doutor, ele dá o parecer e encaminha o processo para o arquivo. Depois de uns 3, 4 anos, perceba, esse senhor dá entrada sozinho com 70. Depois de uns 3, 4, 5 anos, ele já muito debilitado, idoso e com câncer de próstata, ele fala para o filho dele: ó filho, vai lá no INSS e vê como que tá aquele processo. Aí o servidor olha e fala para o filho dele: olha, o senhor perdeu, tá escrito aqui voto pelo improvimento. E ele aceitou aquilo. Aí ele, indignado com aquela situação, vou procurar um advogado para regularizar a minha situação e entrar daqui para frente. Ele já tinha esquecido aquele processo.
E aí o escritório, né, que não fomos nós que fizemos essa análise administrativa, nós só entramos com o dano moral. Mas aí o escritório faz essa análise administrativa e diz pro filho dele, o seu pai ganhou. Mas como ganhou, o processo tem 5 anos que está no arquivo do INSS. Eu fui lá e falaram que eu perdi? Não, seu pai ganhou. Não, mas está escrito aqui, voto pelo improvimento, sim. Quem perdeu o recurso foi o INSS, não foi o senhor. Então imagine, doutora, 5 anos com uma vitória administrativa. Eu tô imaginando e eu tô indignada. Do arquivo da INSS. E aí o colega advogado que pegou essa causa, ele foi na agência, ele chamou o chefe. Olha só, tem um provimento aqui, tá 5 anos na gaveta. Né? O chefe na época, que não era o servidor do protocolo, o chefe ali entrou em desespero. Falou assim, doutor, eu vou implantar agora, eu vou pagar os atrasados, mas, pelo amor de Deus, o senhor não faz nada, o senhor não vai pra imprensa, não chama a polícia, o senhor não faz nada, tá? Aí o advogado, né? Advogado, não, tranquilo, implanta aí que é o mais importante. Mas aí o advogado no outro dia pôs a boca no trombone, né? Foi pra imprensa, foi pra rádio, fez BO, fez um estardalhaço. E aí o caso chegou até o nosso escritório. Nós entramos com dano moral nesse caso, né? Ganhamos na primeira instância R$8.000, corrigido. O INSS recorreu e, pasme, doutora, o valor de 8 caiu para R$5.000. Um caso gravíssimo, gravíssimo. Isso indigna, Gravíssimo. isso indigna demais. A idade desse senhor, a situação do provimento ter sido dentro pelo próprio órgão, né? Então, assim, E aí o que seguir uma acontece? falha na análise do servidor que não conseguiu analisar se quer o próprio acordo, a ementa deles. É absurdo, doutor, de verdade. E aí o que acontece? Ele, imagine, demorou muito para implantar, ficou 5 anos lá no arquivo, então ele já está aproximando de uns 80 anos de idade. Quando eu judicializo, ele já está com mais de 80 anos, com câncer de próstata. Resumo da ópera, durante a discussão judicial ele faleceu, né? Nossa. Então, em vida, ele não teve a honra moral dele compensada. Então, a indenização, quem recebeu foi a viúva e os filhos, né? Então, também tem esse lado da demora do judiciário. Mas é um caso gravíssimo, gravíssimo. Levamos ao judiciário. E assim, doutora, teve um aspecto pedagógico. Por quê? O chefe da agência rodou. Os servidores rodaram, responderam por sindicância administrativa. Então, teve um efeito interno pedagógico. Tanto é verdade que depois desse caso, o chefe aqui da agência, ele foi transferido para uma outra agência e respondeu à sindicância. Então, o dano moral também tem esse aspecto de provocar uma mudança até, né? É o aspecto... o STJ, ele fala que o dano moral é a teoria do desestímulo. Desestimular novas condutas, que nesse caso funcionou. Então, olha só, mas doutor Sérgio, o valor foi baixo. Foi, mas o dano moral atingiu o objetivo, porque educou aquela agência, educou aqueles servidores, né? Então, por esse lado, a tese foi boa. E nós temos um outro caso famosíssimo do Juizado Especial Federal de São Paulo, que é o caso do carro velho, né? Uma senhora, Dona Assunção, tem até o nome dela. No nosso livro, não é um caso do nosso escritório, mas é um caso que repercutiu. Nós temos o inteiro teor no nosso livro e com os nossos comentários, né? Essa senhora, Dona Assunção, já com uma idade bem avançada, muito doente, ela procura uma agência do INSS na capital e, na época, agências bem antes da pandemia, né? Agências lotadas, poucos servidores, tal. E aí ela passa por uma perícia, né? A perita do INSS ali atende ela com a porta aberta, a filha na porta e várias outras pessoas ali ouvindo o atendimento. E essa perita vira para ela: olha, Dona Assunção, isso está nos autos. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. O INSS é um seguro. A senhora conhece seguro de carro? E a senhora ali, né, conheço, sim, então. A senhora já viu seguro de carro velho, né? Então a perita falou isso para ela.
Não existe seguro de carro velho. O INSS é a mesma coisa. A senhora é velha, a senhora não tem direito. E negou o benefício. E negou. Usando essas palavras, né? O atendimento foi filmado, então teve o vídeo, teve o áudio. A filha ficou revoltada, chamou a polícia, papapá, papapá. E aí, eles procuram um advogado lá na capital, eles entram no GEF contra o INSS e contra a médica, contra a perita. Colocou no polo passivo o INSS e a perita. E assim, doutor, a sentença também não foi um valor alto, foi um valor de R$10.000. Mas vamos pensar nos aspectos acessórios. R$10.000 em solidariedade, tanto o INSS quanto a perita. E a sentença falou mais. Oficie-se o CRM para abertura de procedimento disciplinar contra a médica. Oficie-se o Ministério Público para abertura de investigação criminal contra a médica. Então, uma sentença pedagogicamente muito boa. Muito boa. Em que pese o valor ser baixo, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista pedagógico é excelente. A sentença foi confirmada pela turma recursal. Essa médica respondeu sindicância. Essa médica respondeu o processo criminal. O INSS pagou a condenação e descontou do salário dela o que ele pagou. Porque a E de condenação fato, salário. isso traz a sensação de justiça para o segurado, né? Porque quando as pessoas buscam isso de uma forma muito genuína, eles estão buscando, eles estão indignados, eles se sentem vítimas da situação. Então, o que você quer é isso, é provar que você era vítima, que a pessoa estava errada, que ela agiu errado com você. E a própria sentença em si, só aquilo ali, olha, você tinha razão, isso já traz aquela sensação de alívio. E esse precedente, a gente está falando, Juizado Especial Federal de São Paulo, foi antes da pandemia 2020, é um precedente lá de 2015, 16, né? Então, assim, 10 anos depois, a gente está falando desse precedente. Então, também não é uma tese que está chegando agora. Ela já existia. Não, ela de fato já existia. A gente já discutia isso, eu comecei na advocacia previdenciária há 14 anos, indo para 15 anos atrás, e sim, desde o início a gente, de fato, já se indignava, já se discutia, você, com todo o conhecimento moral, você analisa dano moral de tantas formas, né, e você, obviamente, você olha para um processo previdenciário, você enxerga naturalmente um dano moral ali. Mas a gente não tinha esse acolhimento, né, do judiciário, não tinha essa... Até porque, né, doutor, eu acho assim, antes da pandemia, lá entre 2010 e 2015, a gente tem um precedente de 2012 do STJ, bem interessante. O que acontece? Era físico e as coisas eu acho que não eram tão midiáticas. Hoje, talvez, a produção probatória, ela nos ajuda. Porque hoje uma conversa de WhatsApp, um vídeo, uma postagem em rede social, né? Um atendimento, ele é gravado, ele é monitorado. Um depoimento de uma testemunha, você faz a ata notarial no cartório. Então, assim, hoje nós temos mais elementos probatórios que fortalecem a tese. Fortalecem. Antigamente, talvez, é aquela mística. Ah, você tem testemunha? Não tem, então não dá. Agora, hoje, a gente tem muitas possibilidades probatórias, né? Verdade, Então, verdade. Nós temos as questões tecnológicas, né? Nós temos os arquivos de nuvem, nós temos muito o e-mail, né? Há um tempo atrás, discutia a validade jurídica de um e-mail. Hoje nós intimamos a pessoa pelo WhatsApp, né? Então, olha só, a gente está avançando com certas tecnologias, que são certas tecnologias que a gente pode utilizar para a tese do dano moral. É verdade. Sérgio, é interessante uma audiência para ouvir testemunha? Não sei se isso é interessante. Não sei, eu acho que outros aspectos probatórios podem ser trabalhados para abrir mão de uma testemunha. Porque também eu promovo a celeridade do processo. Às vezes o advogado, ele cobra celeridade e ele mesmo está atrasando. Porque ele está insistindo com certas provas que não tem sentido para aquele caso. Às vezes ele quer prova testemunhal para aquele dano moral previdenciário. E ele já tem documentos que provam aquilo. E aí a audiência de instrução vai ser programada para o ano que vem.
né? Então é o ano que vem que ele, advogado, está atrasando o processo dele. Então também passa muito, né, doutora, pela perspicácia do colega advogado. É importante a tese, a gente fala no livro, dos aspectos processuais. A gente dá dicas, né? Como trabalhar isso no ambiente do GF, da turma recursal, como trabalhar isso na justiça comum, questão da competência, em que momento eu posso colocar o servidor no polo passivo, se é interessante, se não é. A gente tem que pensar nisso. A gente, como advogado, a gente só olha o INSS. Você ainda vai poder atuar naquela agência depois de você fazer isso, né? Você, como advogado, tem que pensar também. A gente olha só para o INSS, mas a Constituição vai dizer, no artigo 37, lá em alguns parágrafos, da responsabilidade solidária do servidor. Então, por que não colocar o servidor? Ah, mas eu não quero me envolver, eu não quero me queimar com aquele servidor. Coloca o chefe da agência. Eu acredito que vai analisar o caso concreto, né, doutor? Por exemplo, uma situação dessa, aonde não foi um erro de análise da médica, mas foi um desrespeito da perita com a pessoa. Acredito que sim. Eu acho que cada caso é um caso, e aí cabe você analisar. O advogado ele tem que conhecer a tese, ele tem que se interessar, tem que estudar, tem que acreditar nela, não pode ter medo e saber trabalhar nela. Porque não adianta também copiar e colar. O modelo tá aí na internet. Ah, eu vou pedir um dano moral ali e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Não é assim. Ele tem que ter um compromisso. Eu quero que a honra moral, a dignidade do meu cliente, frente àqueles abusos do INSS, frente àquela omissão, àquela arbitrariedade, ela seja compensada. Como que eu vou compensar? Com dano moral. Ah, mas veio um valor baixo. Recorrer. Não ganhei, mas eu tenho um aspecto pedagógico, né? Eu acho que é importante também olhar por esse lado. Doutor, obrigado pelas considerações e o livro vai estar disponível, vamos lá. Sim, doutora, a editora Lujur, tá? Pronto. Editora Lujur. Vamos disponibilizar. Isso, nós teremos o lançamento. A partir de quando, doutor? A partir agora de abril, né? Abril, como esse vídeo vai ficar no YouTube, abril de 2025, nós teremos o lançamento da 7ª edição, tá? Quem escreve comigo em coautoria é o professor Teodoro Vicente Agostinho, que hoje é uma grande referência no direito previdenciário, né? Ele é pós-doutor, doutor e mestre. Ele desenvolveu essa tese junto comigo. Nós temos também mini cursos dessa tese lá na Escola Mineira de Direito. Para quem quiser acessar a Escola Mineira de Direito, eu tenho lá um mini curso dessa tese. Todas as vezes que eu participo de alguns congressos, eu dou essa palestra. E também os meus alunos de pós-graduação também têm essa aula, né? E fora isso, o livro. Eu acho que tudo que a gente coloca em sala de aula está dentro do livro. Então, o colega que quiser o livro, ter acesso a um livro, ele vai ter aí um manual de como desenvolver essa tese no dia a dia do seu escritório. Doutor, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma grande honra estar conversando com o doutor aqui. Foi uma aula brilhante, além das que eu já tinha tido com o doutor na Escola Mineira, que inclusive eu recomendo. Gostei muito das aulas de lá. Acho que só agregaram o meu conhecimento, né? Assim como esse vídeo vai agregar e detalhar. E aí eu gostaria também de deixar aqui o convite aberto para outros temas, vai ser sempre um prazer. O doutor tem trabalhado outras questões em livros também, que eu acho importante. Mandato de segurança no direito previdenciário. O mandato de segurança. Eu acho que a sentença trabalhista é um gargalo. Trabalhista no direito previdenciário, a gente tem um livro também. Vamos lançar outra até o final do ano. Então, nós estamos aí. Inclusive, só fazendo um parênteses, né, doutor? Estou aí nas redes sociais, Sérgio H. Salvador no Instagram, quem quiser, Sérgio H. Salvador. O meu Facebook também, Sérgio Salvador, tá certo? E olhando e rastreando a internet, consegue localizar o meu e-mail, o meu telefone, a gente está à disposição. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. E ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Direito em Mim. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Sigam nossas redes sociais. Até o próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.